E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero estar indicando o canal do Flávio Elias, Conhecendo as Escrituras. Nós estamos aí num grupo do WhatsApp, onde nós fizemos ali uma liga, de mais de 10 canais, onde um está ajudando o outro a crescer. Nós entendemos que nesse tempo, a palavra de Deus tem que ser propagada. A palavra de Deus, esta palavra que nós estamos ensinando, a palavra do reino, ela tem que ser ensinada e propagada a todo vapor. E Deus tem levantado muitas pessoas para que essa palavra ela venha ser anunciada com homens que têm a mesma mente de nós, com o mesmo intuito de nós, de pregar com humildade, de pregar com mansidão, de pregar a palavra com esse espírito de considerando o próximo superior a si mesmo. E enquanto estiver assim, esses irmãos terão meu apoio para poder continuar ensinando a palavra. Então se inscreve aí, Conhecendo as Escrituras, no canal aí do irmão do Flávio Elias, certo? Bom, agora eu quero falar acerca do pergaminho, aquele pergaminho de Apocalipse no capítulo 5. Mas eu quero trazer para você hoje um fundo histórico. Vocês sabem que eu sou formado em História e a minha área é História da Igreja. Então eu vou muito para essa parte da arqueologia. Eu gosto muito de estudar a arqueologia, os pais da igreja. O meu TCC foi sobre o Jesus histórico. Então é uma área que eu aprecio muito estudar essa parte aí. E uma coisa interessante que nós vamos ler agora aqui, em Apocalipse no capítulo 5, diz assim, versículo 1. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então você se lembra muito bem que quando, na época bíblica, nós fazemos parte dessa época bíblica, mas na época que foi escrito a palavra, eles, ao enviarem cartas, não somente o período bíblico medieval também assim, o período medieval também foi todo assim. Quando eles enviavam cartas à realeza ou para pessoas importantes, eles faziam um lacrezinho, seja com cera ou com argila, lacrava ali com um fiozinho, e enviava para o destinatário. Esse destinatário, somente ele poderia abrir ou deslacrar ou quebrar esse lacre aí, este selo. Só que essas cartas, quando elas eram enviadas, elas tinham apenas um selo, e não somente cartas, até pergaminhos. Pegava um pergaminho ali, enrolava, um selo. Mas esse aqui tem 7 selos, então nós temos que ver o porquê que ele tem 7 selos, tá? Vamos lá. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Olha aí, gente, existem seres pessoais nos céus, anjos, arcanjos, querubim, serafins, o próprio Deus. Na terra, nós, os homens, e debaixo da terra, todos os santos e aqueles que estão no lugar de tormentos, que estão lá no Hades, estão debaixo da terra. Nenhum deles podia abrir o livro, claro, e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Aí, o que ocorre? Um dos 24 anciãos, eu sei que tem gente que interpreta os 24 anciãos como simbólico, outros interpretam como uma tipologia, atrelada a alguma coisa do Antigo Testamento. Mas o fato é que, por esse versículo, isso aqui não é tipologia. Literalmente, um dos 24 anciãos se levantou e foi conversar com João. Então, os 24 anciãos não é um número simbólico. Tá? Os 24 anciãos, não, pelo que me parece, é que eles não parecem ser uma tipologia, um símbolo de alguma coisa. Eles podem até simbolizar algo, mas este símbolo de algo não desfaz a realidade de que eles são seres pessoais numéricos, sim. Tá? E tanto é que os 23 continuam lá adorando, depositando sobre os pés deles a coroa, e vai lá conversar com João.
O que ele vai falar com João? Ó, não chores, eis aqui o livro eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então aqui nesse texto fala que existe um que venceu e que está ali naquele momento, que está vivo, tá? Então, o que acontecia? Este pergaminho, ou este livro, na verdade, era um testamento. O que era um testamento? O testamento é o desejo que aquele que morreu quer que os outros saibam. O testamento é aquilo que ele quer revelar para as pessoas, né, que vão ficar aqui. As pessoas que vão ficar aqui, enquanto ele vai partir, né, ele deixa o testamento e vai ter lá, né, o desejo dele, ou o que ele quer, ou os bens dele, né? E aí, só quem pode ler é o herdeiro. Só o herdeiro pode ler. Por isso que diz aqui, né, que ele estaria aqui, ó, quem venceu, né? O Jesus, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele pode abrir, né, esse livro. Vamos continuar lendo. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Olha aí. Então, qual é a questão aqui? Um morre e o que vive de herdeiro lê o testamento. Só que Jesus, ao mesmo tempo que é o que foi morto, ele é o que venceu. Ele morre e este que morre ressuscita. E este que ressuscita é o herdeiro. E o herdeiro que ressuscita é o único que pode abrir o selo. Porque só o herdeiro, naquele tempo, poderia abrir o selo. E mais ninguém. E mais ninguém. Não pode ter ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pode. O testador, ali, ele faz o testamento e somente o herdeiro pode abrir, né, os selos. Vamos continuar. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que está sentado no trono, né? Então daqui a pouco vai começar uma adoração aqui, né, a respeito dele, mas aí não vai falar mais sobre o livro. Mas o interessante aqui é que somente ele pode abrir o livro. E por que tem 7 selos? Porque o herdeiro, ao abrir o testamento, tinha que ter ali junto com ele 7 testemunhas. Sem as 7 testemunhas, ele não poderia abrir o testamento. E quem são as 7 testemunhas aí? São as 7 igrejas da Ásia. É a igreja, somos nós. A igreja tinha que estar presente na abertura dos selos. Por isso, e justamente por isso, é que a igreja vai estar aqui na terra nesse momento. A igreja vai estar aqui. A igreja precisa testemunhar a abertura dos selos quando elas começarem a serem abertas. Do primeiro selo até o último selo. A igreja vai ter que estar aqui testemunhando, vendo que Deus, ele abriu os selos, derramou da ira dele, e os homens não se arrependeram. E nós estaremos aqui como testemunhas para todas as nações. Aí então virá o fim. Então a igreja são as 7 testemunhas que diz o texto que estão diante dele, né? Então essas igrejas que estão diante dele como testemunha, elas veem o cordeiro desatando, né, abrindo os selos um por um, né? Então a igreja, ela tem que estar aqui, a igreja, ela vai testemunhar tudo isso. Você vê, né, que nem na história, na arqueologia, o pré-tribulacionismo ele consegue, né, se sustentar, né? Então fica aí esse fundo histórico,
fica aí esse fundo arqueológico para que você possa entender o motivo pela qual eram 7 selos. Claro que as coisas tudo se encaixam, né? Deus é perfeito no seu cronograma. Então, tem a questão das 70 semanas de Daniel, da última semana de Daniel, que são 7 dias, são 7 trombetas, são 7 taças, são 7 selos, são 7 igrejas, são diversos setes aí. Inclusive, as 7 testemunhas, que naquela época eles tinham que estar presentes na hora que o único que poderia abrir o testamento era o herdeiro. E quem estava lá, agora aqui biblicamente falando, são os seus co-herdeiros, que somos nós. Certo, gente? Então é isso daí, né? Fique com essa palavra em nome de Jesus.